Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez em Colossenses, capítulo 4, 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E o 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Querido papai, nós queremos caminhar contigo como filhos, numa intimidade tão natural e tão simples, mas nós não conseguimos. Nós somos pedantes, nós somos cheios de pensamentos próprios. Nós pedimos ao Senhor que venha se tratar conosco. Nos dás a libertação do nosso modelo religioso e do nosso modelo cultural, para que nós possamos andar na Tua presença. O verdadeiro sentido da oração. Fala conosco esta noite, para a glória do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós podemos usar o texto bíblico aqui. Vamos ver na versão que vocês tiverem aí. Quando Paulo está terminando essa carta. É uma carta que tinha 3 ataques. O ataque dos judaizantes, daqueles que se diziam cristãos, mas queriam a permanência do judaísmo. O ataque dos filósofos, da filosofia grega misturada com todo aquele pensamento persa que estava começando a graçar, e o gnosticismo, com a sua linha de escalonamento entre Deus e o homem, e que precisava de santos ou de aqueles elementos de intercessores. E Paulo está colocando nesta carta que foi trazida a informação por Epáfras. Então, Epáfras, é o 12. Epáfras. Este moço era o pastor da igreja de Colossos. Ele aparece no capítulo, vamos voltar agora para o capítulo 1, ele aparece logo aí, no versículo 7, quando ele diz que segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo. O Epáfras era o pastor, o pregador daquela igreja, que parece que ela se reunia na casa de Filemon, um nobre daquela região que havia crido no Senhor. Ele trouxe a Paulo, que estava preso em Roma, uma série de informações dos perigos que a igreja estava enfrentando. Perigo da falsa experiência cristã. O perigo de entrar para um campo de intelectualismo só na cabeça. E o perigo deste cristianismo cheio de regras,
que nada funciona, não mexe nos aspectos mais profundos do ser humano. Neste final, ele está dando uma saudação de Epáfras. Saúda-vos, Epáfras. Ou ele ia ficar mais tempo, e havia alguém que estava levando a carta, ou ele estava levando a carta e também estava dando a sua saudação por estar em Roma. Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, esse é o verso 12, servo de Cristo. A palavra servo, doulos, ele pode ser observado sobre dois aspectos. Muitos traduzem escravo, aquele que tem a sua vontade subjugada para servir o outro de má vontade por ter sido dominado. Não é este o sentido. Tem muita gente que é escravo, ele serve, mas de má vontade. Mas aqui se trata de aquele que rende de boa vontade a sua vontade para servir voluntariamente a quem admira ou adora. Servo de Cristo Jesus. E que sempre é boa essa versão. A outra versão que foi lida diz que se esforça. Mas a palavra melhor realmente é luta. Agonizomai. Agonizar. Lutar. Não é tanto esforço cansativo, mas luta. O cristianismo não tem peso, tem lutas. Ele não tem esforço, tem tribulações. Depois, se você quiser, pense sobre isto. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pesados, e eu vos aliviarei. Não tem peso. Mas ele disse: vocês no mundo vão ter aflições, tribulações, lutas. E uma das lutas é exatamente a luta da oração. Orar é, de fato, uma grande luta. Primeiro você tem que lutar com você mesmo. George Miller dizia que para cada 5 minutos de comunhão com Deus, ele levava 1 hora lutando com Ele. Se você já tentou ficar num lugar para orar, você sabe o que é isso. É difícil. Há muita luta. E George Miller disse: o que mais eu tinha nas minhas lutas não eram os pecados. Porque para pecado, eu tenho facilmente a solução no sangue do Cordeiro. Mas eram as coisas boas. Era o ministério que eu tinha que fazer, as coisas do ministério. Eram as coisas boas que estão me envolvendo, que me prendem de tal maneira que eu não consigo conversar com Deus. Orar é uma luta. Mas nós precisamos aprender como Epáfras, que ele diz que ele era um que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais completos, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Este assunto nós vamos tratar domingo que vem. Mas hoje um pouco sobre orações, que é a mais difícil expressão da vida cristã. Não é ler Bíblia, é orar.
Nós temos muitos estudiosos da Bíblia, mas muito poucos intercessores. Muito poucos. Eu tenho lutado na minha vida para poder aprender a orar. E tenho fracassado vez após vez. Mas eu disse ao Senhor, eu não desisto. Eu ainda vou aprender a orar. Porque esse foi um dos pedidos dos discípulos de Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos ler Lucas, capítulo 11. O capítulo 11 de Lucas é muito voltado para este aspecto da oração. Vamos começar no versículo 1. Deu uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Essa oração é mais simplificada do que a de Mateus, porque ela retira dois elementos da oração de Mateus. Ela é um pouquinho mais simples. A de Mateus tem a vontade de Deus, que aqui não é colocada, e tem a luta contra o maligno. Mas ela é uma oração bem correta. Foi Jesus que disse. Na verdade, são 7 trilhos que nós devemos fazer na oração. Ele estava orando, os discípulos estavam observando Jesus orar, e eles viram que eles não sabiam orar. Então eles pediram ao Senhor: ensina-nos a orar. João também ensinou os seus discípulos a orar. Jesus, naquele formato, ele diz: quando vocês orarem, orem assim, Pai. Isso não é para ser rezado, isso é para ser orado. Qual é a diferença entre reza e oração? Reza é uma repetição daquilo que você já está estabelecido. E a oração é um plano. Aqui é para um plano, Pai. Primeira coisa que nós precisamos aprender na oração é que toda oração é dirigida ao Pai. Portanto, é assunto de filho. Não é assunto de servos. É assunto de filho. O conceito mais profundo que Jesus trouxe no Novo Testamento é que Deus é Pai. E que este Pai é Abba. E que este Abba significa papaizinho, papai. Daddy em inglês, papa. O nome papa, que se dá ao magistrado não é a palavra, é o maioral da Igreja Católica, é papai. Mas a Bíblia também diz que a ninguém chameis de papai aqui na terra, porque um só é o vosso papai. Ele não estava falando isso do ponto de vista de carne, mas do ponto de vista espiritual. Vocês querem que eu dê o texto para não ficar confundido? É Mateus capítulo 23.
23 quanto? 9? Ah, é. Eu estava lá na frente. Leia aí, por favor. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. A ninguém sobre a terra chameis de Abba, porque um só é o vosso Abba, o Pai Celeste. Então você tem que ter cuidado se você tem pai ou se você é bastardo. Ou se o pai de você não é o Pai Celestial. Porque se você não for filho de Deus, você vai ser filho do diabo. Toda pessoa que não nasceu de novo, é muito duro o que eu vou dizer, mas é bíblico. Toda pessoa que não nasceu de novo é filha do diabo. Eu vivi como filho do diabo muitos anos e dentro da igreja. Eu não estou falando de pessoa perfeita, nem de pessoa impecável. Eu estou falando de pessoa que confia. Veio para o que era seu, Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Vamos botar esse texto aí para a gente voltar a ele. Não ter pressa, se não der para o domingo que vem, a gente continua nesse, depois vai para o outro. Vamos lá para capítulo 1 de João, versículo 11, 12 e 13. Diga. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Nós vamos ficar usando a voz e a coisa também. Olha aqui. Não é esse o texto. É João, não é Lucas, não. Tem nada, não. Olha, essa questão de perfeição é só em teatro, essas coisas. Igreja é lugar de pessoas frágeis que têm defeito, e aqui a gente erra. Por isso nós temos um Salvador especialista em pecado, em falta, para nos libertar. Veio para o que era seu. Quem é esse que veio? O Verbo, Jesus, para o que era seu. E os seus não receberam. Preste atenção que este verbo, volta aqui. O verbo receber é diferente do verbo aceitar. Muita gente diz, veio para o que era seus e os seus não o aceitaram. Não é aceitar. Eu tenho batido neste ponto porque é um ponto importante. Aceitar é diferente de receber. Qual é a diferença? A turma da política recebe propina ou aceita propina? Aceita propina. A turma dos mendigos aceita esmola ou recebe esmola? Recebe esmola. Pois é. Recebe até livro. É a turma que recebe. Recebe é um ato passivo para quem não tem condições de rejeitar. Isto, eu vou dizer, existe um princípio dentro da teologia que é a graça é irresistível. Por isso eu não posso deixar de recebê-la. Mas isso é só para mendigo. Veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas a todos, quantos o receberam? Aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder. Aqui não ficou bom, não. Aqui não ficou bom, não.
E eu estou fazendo um projeto com o pastor Maurício Mantovani, e nós vamos fazer uma tradução da Bíblia chamada Bíblia Cotejada Gloria Patri. Tem muitos trabalhos feitos por excelentes tradutores, são excelentes, mas o problema é que alguns tradutores, na hora de fazer a tradução, eles optam pela sua teologia. E tem duas bases teológicas, a base graça plena e a base graça subvencionada pela ação do homem. Ou seja, calvinismo e arminianismo. Ou seja, Paulo e judaizantes. Ou seja, Agostinho e Pelágio. Tem esse negócio. Dependente de Deus totalmente ou humanista. E há um tempo verbal muito perigoso no grego, que é chamado médio passivo. Esse tempo verbal, no grego ele é igual. No português nós temos a voz passiva e a voz médio ou reflexiva. No grego é um só. Quando o cara é calvinista, ele não traduz assim. O poder de se tornarem, ele não traduz assim. Ele traduz o poder de serem feitos filhos de Deus. Põe na passiva. Mas quando ele é humanista, ele põe se tornarem. Mas não há um erro em si. Porque não há como detectar. Só que quando você entende o que é graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora vamos para frente. Os quais não nasceram do sangue, não é uma questão de consanguinidade, não é pelo fato de ser judeu, nem da vontade da carne, não é uma questão instintiva. O castor corta os paus lá para fazer o dique instintivamente. O João de Barro faz a casa dele instintivamente, mas nós não obedecemos a Deus instintivamente. Nós fazemos isso pela graça de Deus em nós. Não é uma coisa instintiva e nem é da vontade do varão, mas foi Deus que quis. Isso é coisa muito séria. Foi Deus. Por que você creu? Eu criei porque Deus, pela sua misericórdia, me levou a crer. E por que o outro não crê? Não sei. Não me pergunte, porque eu não sei. Eu, como também não sei, porque no dia que papai teve relação sexual com mamãe, ele botou, no mínimo, uns 200 milhões de espermatozoides. Dizem que é 300 milhões, mais ou menos. Eu botar 200 milhões, já estava velho, com 45 anos. Uns 200 milhões de espermatozoides. Por que foi aquele que me gerou? Por quê? Podia ter sido o melhor. Era o mais forte, mas às vezes não é o mais forte. Nem também, às vezes, não é o mais rápido. Outro dia eu vi na internet que vinha com a florzinha no bico assim, e chegou, deu a florzinha para o óvulo, e o óvulo se abriu e ele entrou. Achei fantástica a ideia Agora, nós nos tornamos filhos para orar. Oração é assunto de filho. Quem não nasceu de novo não é filho de Deus. De quem é que é filho?
Vamos para João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Semente. Sim. Lula mente. Glênio mente. Vós tendes por pai, volta lá para cima. Vós tendes por pai quem? O diabo. Quem não é filho de Deus é filho de quem? Mas eu já fui batizado. Não é o batismo que salva. Mas eu já levantei minha mão e aceitei Jesus. Não é levantar a mão e aceitar Jesus. Mas eu pertenço a uma igreja, não é o fato de ter pertencido à igreja. E como é que nasce de novo? O vento sopra, ninguém sabe de onde ele vem, e nem ninguém sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Eu sei que aquela pessoa recebeu a Cristo e pode ter sido dentro daquele lugar mais fundo que aqueles mineiros estiveram passando agora durante quase 70 dias. Pode ser em cima num avião, pode ser onde for, não tem lugar. Só há uma coisa: Deus falou com ele e ele falou com Deus. Houve um encontro. E essa pessoa nasceu de novo. E ela passa a falar com Deus. Oração. Mas essa oração tem muitas lutas. O próprio Senhor Jesus. Vamos ver Lucas 22:44. O Senhor Jesus tentando orar. Lucas 22:44, bota aqui também. Vai lá. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Estando em agonia. Agonizava. Luta. E ele tentava falar com o pai e não conseguia. Luta. Ele chegou dizendo: olha, a minha alma está profundamente agitada, agonizando até a morte. E chamou 3 parceiros para orar com eles, Pedro, Tiago e João, e diz: vem cá, ora comigo. E os 3 dormiram. Você vai descobrir quantas vezes você começa a orar e dorme. Eu já dormi muitas vezes orando. A única pessoa que me ajudou nesse problema do meu complexo foi Brennan Manning. Porque Brennan diz assim: se você sai com o seu filho pequeno e vai andando com ele pelo parque, e ele cansa. E ele diz: papai, eu estou cansado. Aí você pega ele e bota no ombro. E ele dorme no seu colo. Que bênção, que ele está no seu colo. E você está no colo dele.
Que bom é que você dormiu no colo do papai. E o papai está muito contente. E quando você dormiu, você estava procurando por ele. Aquilo me deu paz. Aí eu disse, Senhor, quando eu dormir, o Senhor sabe que eu estou dormindo no teu colo. Me ajudou muito. E agora eu estou tendo mais tempo acordado. Mas muitas vezes eu começo uma oração e não acabo. Não sei se com você é a mesma coisa. Mas o nosso irmão Epáfras lutava em oração. O nosso irmão Paulo lutava em oração. E o nosso Senhor Jesus Cristo lutava, agonizomai, e orava mais intensamente. E era tão profunda a sua oração que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue e caíam sobre o chão. Não pense que oração é assunto, olha, vamos. Mas começa com Pai. Pai. O homem que orava. John Haidt. Obrigado, meu irmão. Que é mente. O homem que orava. Ele chegou em Nova York para se encontrar encontrou com um amigo de ministério, que fizeram um seminário juntos. E o amigo disse assim, John, eu hoje sou um evangelista, mas eu estou igual lata vazia, só faço barulho. Eu perdi a comunhão com Deus. Você pode orar comigo, John? Ele disse, vou sim. Aí foram, os dois se encontraram numa casa lá em Nova York. John Haidt entrou com ele no quarto, os dois entraram, se ajoelharam. E ele ficou quieto. Porque uma das regras da oração é você sossegar o coração. A nossa alma está agitada. Então, cale-se toda a terra na presença de Deus. E ele estava agitado e o John Haidt ficou quietinho. Só que nós temos problema com o horário. E para nós aqui já são 8h15, está na hora de acabar a reunião. E assim nós temos na oração problema com o horário. Nós temos agenda. Nossa agenda é grande. Nós não temos tempo. E 5 minutos se passam. E 5 minutos é uma eternidade quando a gente está orando. O Dr. Shedd diz que havia no passado homens que oravam horas que pareciam minutos. E hoje nós oramos minutos que parecem horas. E John Haidt ficou ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 45 minutos. 45 minutos. Os dois ajoelhados, sem nenhuma palavra. Ninguém aguenta. De repente, John Haidt faz simplesmente isso. Oh, Daddy. My father. Oh, papai. Meu pai. Só. Mais nada. E conta o evangelista. A presença do Pai entrou naquele quarto. E eu não podia fazer outra coisa senão confessar os meus pecados.
Nós achamos que oração é um negócio. Às vezes a gente até diz assim, vamos fazer oração. Fazer oração. Vamos fazer uma oração, irmãos? Fazer oração. Oração não se faz. Oração se ora, se fala. Vamos fazer uma conversa. Vamos fazer uma conversa, minha irmã? Negócio mais esquisito. Vamos fazer uma conversa? Não, eu chego, vamos conversar. Mas os hábitos religiosos nos fizeram de tal forma. Outro dia eu cheguei numa reunião, eu disse, vamos, irmãos, fazer uma oração. Aí eu digo, oh, que coisa mais idiota. Oração é luta, irmão. E é luta. E sabe que o Pai nos quer nessa luta, porque você só recebe se você quer. Quem quer vai, quem não quer manda. Pastor, vem aqui para você orar. Digo, por que você não ora? Por que você está delegando para o outro? Porque é difícil orar. Ah, pastor, o senhor sabe orar? Eu não sei orar. E você também não sabe. E nós não sabemos. E nós somos muito fáceis para criticar os outros. Agora você vai tentar buscar esse caminho da oração e vai fracassar muitas vezes. Mas saiba que Deus está nesse negócio, desse fracasso. O que Jesus quis nos mostrar aqui? Vamos voltar para Lucas capítulo 11. Eu já vou terminar hoje, não sei que acabou, já saiu do script. Já perdi tudo. Depois que ele disse, vamos começar no verso 5, do 5 ao 8. Pode botar depois o texto aqui também. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o de que tiver necessidade. Isso estão dizendo, ensina-nos a orar. Aí ele disse, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão cotidiano nos dá de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós somos perdoadores, e não nos deixe cair em tentação. E disse-lhes ainda Jesus, é sequência da oração. Qual dentre vós, tendo um amigo, qual dentre vós, digo-vos ainda que se levante... Não, volta para trás, menino. Se é para voltar, é para trás. Mas disse-lhes também, se um de vós tiver um amigo, filós, amigo íntimo, e se for procurá-lo à meia-noite, se fosse hoje era fácil, porque é meia-noite que começa a vida dos jovens, mas naquele tempo, meia-noite era tempo de sono profundo, de descanso. Muita gente hoje está doente porque não dorme com as galinhas, não produz melatonina. A melatonina só é produzida no escuro. Você não deve ter nem uma lampidinha como essa no seu quarto.
Nenhuma luzinha, nem de telefone, nem de coisa. Bota um troço em cima, eu de vez em quando boto e cai de noite, mas tem lá no telefone, tem que tapar. Nem uma luzinha, e o quarto tem que estar escuro para fazer melatonina. A maior desgraça da humanidade foi a luz elétrica. A maior causa dos problemas neurológicos hoje é fruto da luz elétrica. Porque se você estivesse dormindo com as galinhas, estava sem problemas. Galinha dorme cedo e por isso mesmo elas são felizes. Agora, as galinhas ponhedeiras hoje são infelizes porque elas têm que ficar dia e noite pondo. A vida diminuiu das bichinhas, estão tudo doente. E quem come galinha ponhedeira, aquela que dá, acaba ficando doente também, porque ela só come hormônio e tem que dar ovo. Isso é a base da ganância humana em cima da natureza. É meia-noite. E lhe disse: amigo, empresta-me 3 pães. Me dá 3 pães. Por quê? Pois um amigo meu estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. Sempre vai ter uma coisa. A oração vem sempre pela necessidade. O Mário Rocha, acorda. O Mário Rocha acabou de dizer aqui, ele disse assim: graças a Deus, que aqui na nossa comunidade está tendo muitos problemas. Porque quando tem muitos problemas, é que tem possibilidade da gente orar. Nós não vamos orar quando não temos problemas. É a necessidade que nos leva, diz o provérbio que a necessidade faz o sapo pular. Se não fosse a necessidade, ele não ia. Não é verdade, minha filha? É o problema, é a luta, é a dificuldade. Benditas são as lutas. Olha que foi muito bom eu estar ouvindo o Oswald Chambers dizer assim: Deus, na sua infinita graça, coloca bastante problemas para nos afligir, a fim de que nós possamos ir a Ele. Se não fossem esses problemas, nós iríamos nos acomodar. Mas Ele, como sabe que da nossa tendência à acomodação, Ele permite que Satanás entre e faça uma arruaça para que a gente corra para... Paizinho, estou enfrentando lutas. Benditos os problemas que vão nos levar à oração. E ele diz, estando de viagem, não tenho o que lhe oferecer. O que eu vou fazer? Vou procurar quem tem. E se ele de dentro responder, não me incomodes, não me importunes, já está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para atender. Olha aqui que ele diz, digo-vos que ainda que se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação. Essa é uma palavra muito interessante. É uma palavra que significa assim, pela sua falta de vergonha. Porque ele não está ali mais preocupado, ele vai ficar. Quando você fica você não tem mais a vergonha de ficar, você vai ficar ali dizendo assim, não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. Se levantará e lhe dará quantos pães lhe precisar, não vai dar só 3, não. E se precisar mais, vai dar. Ainda que não se levante. Faltou não, ó. A Bíblia daí está faltando não, é isso mesmo. Ainda que não se levante. Ele vai se levantar. Ele vai se levantar porque a importunação vai
chegar. Não, eu quero. Vamos dar uma saltadinha e a gente já termina hoje. Capítulo 18 de Lucas. Dezoito, 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Bora, continua. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, se eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor... Deixa eu ver, terminar essa história aqui. Por que o juiz iníquo resolveu atender a viúva? Por causa da importunação. A mulher todo dia estava lá. Diz lá e vê a mulher. Olha ela lá. Olha a mulher. E ela está lá pedindo. Para eu não ser importunado por essa mulher, eu vou atender essa mulher. A escola da oração começa com o querer. Você quer ou não quer? Se você quer, você vai buscar. E não vai desistir. Jacó chegou no val de Jaboque. Todo problema que ele fugia de Deus. Todo problema ele fugia de Deus. Chegou naquele dia, ele entrou uma briga com um cidadão angélico. Pode ser uma figura de Jesus. Pode ser um ser. É uma pessoa que brigou com ele. E foi uma briga feia. De madrugada, Jacó disse: você vai me largar. Ele disse assim: eu vou me embora. Ele disse: não vai. Você não vai. Enquanto o Senhor não me abençoar. E aí o cara deu uma ferida na coxa do Jacó, que ele nunca mais fez parte de Olimpíada. Ele agora é membro da Paraolimpíada. Ele saiu dali manco. Por quê? Porque ele não largou enquanto não foi abençoado. Essa é uma coisa que a oração tem que ter. Não te deixo. Eu tenho problema. Eu tenho uma tara. Eu tenho uma dificuldade. Mas eu não te deixo. Deixa eu contar a história de uma mulher que era cleptomaníaca, aqui em Londrina. Fez tratamento de cleptomania. Cleptomania é roubo. O nome bonito. Porque é uma doença, é uma carência afetiva. Mas essa mulher disse assim: eu quero ser liberta. Eu quero ser liberta. E ela foi ao trono de Deus. E ela levou uns 2, 3 anos clamando até ser liberta. E foi liberta. Eu vou contar mais uma historinha de um cara que era drug queen. Drag queen. É aquele que bota seio. Ele morava em São Paulo e era mineiro. E ele ouviu uma mensagem do pastor Antônio Abuchaim numa cassete, uma fita. O pastor Abuchaim dizia assim: eu nunca vi um homossexual salvo. Não porque Deus não possa salvar, mas porque eles amam o pecado de tal maneira que eles não querem ser livres.
E ele ouviu aquilo e aquilo impactou. Foi um impacto tremendo. Ele disse, mas eu quero ser livre. Porque estão dizendo por aí que esse negócio aí já nasce, não nasce. A criancinha até os 2 meses, ela nem é macho nem fêmea. Por isso mesmo não tem lei de vagina, existe lei de testículo. Porque Adão veio primeiro. E esse camarada foi para a casa dele lá em Minas Gerais pedir. O pai já botou para fora porque ele chegou lá de seio. Um católico tradicional mineiro. Quando viu aquele troço, disse, vai embora daqui dessa casa que eu não quero bicha comigo. E o bichinho ficou sem lugar para ir. Foi para a casa do pastor Luiz. Ficou na casa do pastor Luiz 2 anos. E ele orava. Pastor Luiz, que eu ouvia ele chorando, Senhor, eu não quero ser isto que eu sou. O Senhor vai me tirar isto. E quando eu o conheci, ele já era casado, pai de 2 filhos, um menino, o caçula, estava com 1 ano e meio, e a menina mais velha com uns 3 anos, e ele chegou para mim e disse assim, pastor Glênio, quando foi que eu fui liberto? Foi quando Jesus, ele dormiu um dia Queen, e no outro dia ele amanheceu King. Ele estava rei. Aí ele disse assim, quando foi a cabeça? Quando foi que eu fiquei? Foi naquele dia ou foi 2 anos atrás? Eu digo, há 2 anos atrás. Mesmo que os sintomas não tenham saído, naquele dia que você quis, você entregou sua vontade ao Senhor. E o Senhor começou a trabalhar na sua fé. Porque Ele vai trabalhar na nossa fé. Para que nós sejamos tratados. Até que chegue um dia, Ele diz assim, agora já não precisa mais, está aí, tirem. Mas já naquele primeiro dia, ele foi liberto. Ele não tinha nem trejeito, tirou tudo, aqueles coisas, não tinha nem trejeito. Então a gente vai para domingo que vem mexer mais um pouquinho sobre a oração. Nós precisamos aprender a orar. Oração é coisa de Deus.